Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Pod da Gramado Summit. A gente tá feliz pra caramba de estar seguindo aí nessa lida de conseguir cada vez mais trocar ideias com pessoas incríveis. E antes de começar esse bate-papo, quero fazer meu agradecimento pra galera da Espírito Santo e da Senhor Ver, que estão comigo aí há algum tempinho já. E eu tô adorando a ideia de também poder, além da Gramado Summit, falar um pouco mais sobre o Marcos também. Então, mais uma vez, agradecer essas duas empresas. Tamo muito junto. Rê, e aí? E aí, tudo bem? pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes, né, de estar aqui mais uma semana no podcast da Gramado Summit, no Pod da Gramado, na verdade, né, que a gente teve esse rebranding aí sem querer. Mas agradecer o pessoal da Paz Digital, né, que criou esse bordão aí pra gente. E nós Pod da Gramado é bom. Pod da Gramado, né? Que legal, né? Sim. E a gente falava sobre isso, só que a gente não se colocou. Assume. Exatamente. Exato. Te interrompi, desculpa. Não tem problema. Esse é o Tivemos intuito. um bom aval, né? Tivemos um bom aval. E não é qualquer aval, Não diga-se é de qualquer- passagem. Eu ia dizer um aval de muita Exatamente. excelência, né? Então é assim agora, a partir de hoje, Pod da Gramado. Indique para as pessoas e digam, ó, escute aí o Pod da Gramado e tá tudo certo. Mas, antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso convidado, iniciar o nosso papo, eu gostaria de lembrar mais uma vez que a cada episódio lançado em 2024, a Gramado Summit se aproxima. Então, se tu ainda não garantiu o teu lugar, Gramado Summit de 10 a 12 de abril em Gramado. A gente vai reunir mais de 15 mil pessoas em 3 dias de evento. Então, muitas pessoas vêm nos perguntando o que a Gramado Summit trata, quais são os assuntos que tu verá na Gramado Summit. E a Gramado Summit é conhecida, né, como o maior brainstorming da América Latina. Não é por acaso, é justamente porque a Gramado Summit propõe essa discussão de múltiplas ideias e múltiplos assuntos durante os 3 dias. Então, tu encontra comunicação, empreendedorismo, marketing, saúde, deixa eu pensar o que mais, empreendedorismo feminino, o ecossistema de startups também, que pra gente é muito importante, a gente também conta com um palco, universo geek, enfim, é muito conteúdo espalhado nos 3 dias de evento. Então, tu pode garantir o teu ingresso agora em gramadosummit.com. Então, se quiser buscar alguns amigos aí, tentear um desconto, né? Tentear, não sei se todo mundo entende o que é o tentear, né? O linguajar gaúcho. Ó, eu já ia te interromper de novo. Eu não tô sendo muito universal nesse meu argumento. Não, tu vai tentear. Tem que botar um glossário pro resto do Brasil. Ah, gente, vocês me perdoem, tá? Mas Eu ia te dizer isso no final, mas já que tu assumiu isso. vocês têm que me perdoar, mas o tentear quer dizer tentar, né? De certa forma. Tentear. Pode nos chamar no nosso chat. Se entra em gramadosummit.com, tem um chat lá. O nosso time tá sempre disponível pra te atender. Então, se precisar tirar alguma dúvida, entender quais são as melhores possibilidades pra ti ou pro teu negócio, é só nos chamar diretamente no nosso chat. E eu gostaria também de aproveitar esse momento e falar dos nossos queridos patrocinadores, né, que viabilizam tanto a Gramado Summit quanto também o nosso pod aqui. Então, a gente gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores. Então, vamos lá. Como patrocinadores Diamond, a gente tem a Sicredi e Catu Coopera, Silva Lopes Advogados. Como patrocinador Master, temos a CRM Bônus, a Prefeitura de Gravataí, Grupo Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde e Magazord. Como patrocinador Premium, nós temos a IASO. Como apoio institucional, a gente tem Fecomércio RS. Como Media Partner, nós temos o Grupo Metrópolis e o Grupo RBS. Como co-curadores da Gramado Summit, temos a Inventivos, Olhar Digital, Push, Idia Saúde, Sicredi, Icatu e Coopera, startups.com.br e Share. E apoio, é muita gente pra falar, né? Muita. Tá ficando complicado. Tá ficando né? complicado. Tô adorando. É Do início a dois. O problema é se não tivesse. Exato. Exatamente. Exatamente. Não, tudo bem, a gente dá uma respirada e continua. Como apoio, então, temos Citral, UX, a Universidade de Caxias do Sul, Farmácias Associadas, República Comic e a Pamela Lima, que faz, né, vai fazer, né, a nossa parte sensorial do evento. Como rede hoteleira oficial, a gente tem a Lagueto. Como vinícola oficial, temos a Sítio Rosa do Vale. E vale sempre ressaltar que a Gramado Summit é um evento carbono neutro. E quem nos auxilia nesse processo é o pessoal da Acvo. Ou é a KVO? Não, é Acvo. É Acvo. A gente já tá. discutiu, acho Toda que vez toda é vez a gente isso. discute sobre isso. É Acvo. Acvo.
E aí, Martina, tem uns recados iniciais? Eu acho que é importante comentar, além dessa questão dos ingressos, que quanto mais perto do evento a gente fica, mais caro eles ficam também. Um ponto muito importante que a nossa amiga Clarinha sempre nos pede para frisar é que a importância de vocês também exporem no evento, né? Então a gente tem uma feira de negócios maravilhosa, que cada vez que se aproxima mais perto do evento, ela fica com lugares menores, né? Com menos possibilidades de participação. Então vale aí o contato de colocar a tua marca em exposição em um dos principais eventos de inovação do país. Então, esse era um recadinho que eu tinha. E acho que pra gente não se estender muito, a gente pode apresentar o nosso convidado de hoje, né? Que é um amigo de longa data da Gramado Summit, data. né? E que, como antes comentei, foi um aval de muita excelência, porque essa pessoa que nos acompanha, que é um especialista, né, no segmento da comunicação. Antes de eu conhecer o Dado, assim, pessoalmente, por conta da Gramado, eu já admirava a figura dele, né, por ser referência. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Muito podcast, obrigado. Dado. Vou deixar que tu mesmo se apresente. Muito obrigado. Esses dias, é que eu agora tava falando aqui pro pessoal. Eu virei um podcaster, né? Isso é legal. Eu não tenho um podcast, mas eu não paro de ser entrevistado no podcast. Legal. Então eu já tenho até a manha de... Eu fui publicitário nos primeiros 20 anos de carreira, depois eu virei executivo de marketing e comunicação da Claro, porque, né, eu estava de um lado, era da agência, foi criada a marca, né? Aí eu fiquei pro lado de lá, depois eu virei consultor da Claro, de consultor da Claro eu virei consultor de várias empresas, né? E eu sempre fui professor, tá? Que legal. Então, assim, eu dava palestras quando eu era publicitário, né? Eu dava palestras quando eu era consultor, eu dava palestras quando eu era executivo, né? E eu adorava dar palestra, né? Porque eu adorava dar aula, eu adoro dar aula. E aí, eu ganhando bem como consultor e ganhando mal como palestrante, eu disse assim... e ganhando muito mal como professor, né? Eu disse assim, como é que eu posso unir o útil ao agradável? E aí eu comecei a ver aqueles caras que são da geração que me antecedeu, né? Leila Navarro, né? Professor Gretz, Godry, né? Professor Marins, esses caras são da geração anterior à minha, né? E eu disse, puxa, mas eu acho que eu tenho... Já tenho consistência para estar ali, né? E eu fui me mexendo, porque era uma decisão... Tu é empresário, né, Marcos? A gente faz decisões empresariais. Eu preciso ter menos clientes de consultoria para dar palestras. Né? Isso foi uma decisão. E foi a hora que, quando eu fiz... Era um gráfico assim, né? Muita consultoria, pouca palestra, eu tive que fazer assim. Quando eu fiz assim, eu digo, você é só palestrante, quebrou o Lehman Brothers... E o mundo entrou em recessão. A crise imobiliária americana. Exatamente. E aí entrou em recessão em 2009. E aí eu comecei a dizer, pô, bem na minha vez, que é um bordão que eu já usava. Claro. Aí eu tive a sorte de conhecer a Sandra Pascoal, que é uma grande empresária. Infelizmente, ela faleceu ano passado. Ano retrasado. Mas ela me catapultou, né? E a gente fez uma grande parceria. Eu fiquei 14 anos com ela. E eu virei... palestrante, mas assim, qual é a profissão palestrante? Quando eu vou no hotel lá me registrar, profissão, eu professor. Eu era publicitário, eu era professor, eu era consultor, eu era professor, eu continuo sendo professor. Porque vocês já me viram, quando eu subo no palco, eu dou aula igual, pode ter 5 mil pessoas. Se estão conversando ali, eu digo, presta atenção, mas não é assim, sabe? Tem uma história, eu digo, presta atenção. Tem uma história com o Dado, que é do evento de 2021 da pandemia. Dado me liga e disse, tem que ter uma tela só no palco principal. Sim. Pá, Dado, é complicado. Explica por quê. Não. É porque a palestra muda, eu tenho que interagir com as tela. palavras. Eu não falo, eu interajo com as palavras. Então, assim, é muito difícil interagir com aquela tela, sair voando. Tem uns que eu faço isso, mas aí o timing da música, né? Eu fico trocando, mas dá certo. Mas aquilo que tu fez foi sensacional, cara. Sim. Porque eu não consigo assistir nenhuma palestra na Gramado Summit. Até por isso que a gente criou o podcast. Sim. E aí... Eu sei que tem as duas telas, o Dado tinha me dito que ia querer uma tela só. Não é que eu queria, seria melhor. Seria melhor, né? claro. Uma exigência. Mas não. Mas fácil. Que tem gente assim. Não, mas Não vou, então. Mas assim, cara, o que ele vai fazer? Porque, pô, todo mundo sabe que tuas palestras, ela é muito viva, assim, ela é muito... tem uma interação legal. Exatamente. Aí daqui a pouco eu ouço assim...
tá muito massa a palestra do cara lá com cajado, alguma coisa. Cajado que tem. Aí tu pegou um negócio, sei lá o que era aquilo, e tu corria de um lado pra outro e tu apontava com um bastão. Não, isso aqui que era aquilo? É que é o seguinte, pra quem não sabe, tá? Eu vou falar olhando pra cá. Pra quem não sabe, a palestra muda é uma palestra que eu criei em sala de aula, tá? Quando entrou o celular... Eu posso contar isso? Claro, que é interessante. Liberado. Quando surgiu o celular na sala de aula, aqueles Nokiazinhos... Vocês não viram. Aqueles Nokiazinhos pretos, fininho, que só mandava torpedo e ligava, né? A gente não faz mais assim, tá? Isso quem faz é velho. É verdade, tá? né? Agora, o pessoal faz assim, eventualmente, quando vai falar, tá? A gente ligava... E eu notei que aquelas piadinhas em sala de aula só tinha torpedo e falar. As piadinhas em sala de aula não eram mais assim, ó. Tá? De repente, alguém em algum canto da sala fazia assim. Claro, é que os caras já estavam se mandando sacanagem por torpedo, SMS. Aí eu digo, como é que eu vou competir? Porque eu não vou dizer desliga, né? Aí eu entendi que eu tinha que dar uma desviada na atenção deles. E eu, um dia, escureci a sala de aula, coloquei uma música em inglês, e o texto, que seria a minha fala de professor, né, entrou nos slides, fundo branco, letra preta, a frase continuava na outra, fundo preto com letra branca, então, sabe, aquelas coisas. Sim. E eu passei a teatralizar as palavras, tá? Eu tô contando isso por quê? Porque a tela do Gramado Summit era muito distante de mim. E o legal é a minha interação com as palavras. Se ela tá aqui assim, ó, né, fica ok. Mas se ela tá lá em cima, fica mais... Se ela tá lá em cima, fica mais complicado. Claro. E aí, eu sempre, né, eu não me lembro quem era a pessoa na época da organização, eu disse, manda aí a foto... Eu acho que foi tu? Capaz de ter sido tu? Tu cuidava do palco Bom, comigo. ou é- manda aí a Ou foto... a Ellen, eu acho. Acho que foi Ellen. Eu disse, manda foto aí do palco. Quando eu vi que eram duas telas, eu já tô acostumado. Às vezes eu faço... Mas a tela era muito alta. Era. Porque como tinha muita gente, a questão de, né? Sim. Tinha que ter que ir lá Visibilidade. pra trás. Como a tela era muito alta, eu digo, mas como é que eu vou fazer? Aí eu resgatei uma coisa que vocês não viram, isso é da minha geração. Tinha um desenho chamado Gasparzinho. E o Gasparzinho tinha sempre uma musiquinha em inglês. E era que nem a leitura do karaokê. Tinha uma bolinha branca que ia em cima de cada sílaba da musiquinha. Bota no YouTube desenho Gasparzinho, Casper, tá? Eu digo, sabe o que eu vou fazer? Não era um cajado. Eu peguei um pau daqueles de cortina. Sabe aqueles pau de cortina de uns 2, acho que tinha 2,5 metros, tá? Botei uma bola de isopor branco, Bem atadinha. bem atadinha. E só que eu vou mostrar aqui. Quando eu ia de uma tela a outra, eu corria com o negócio aqui assim, né? Mas eu chegava perto da tela e... Eu alcançava, claro. Fazia os caras ler, por exemplo, se tem a palavra não, né, na tela, eu paro na frente da tela e faço assim. Porque é muito mais legal ver um não com o cara fazendo assim, uma música dizendo pá, né? Mas com aquela coisa, as pessoas... Eu me deliciava ver a cara das pessoas na plateia. Né? E aí, o cara com cajado... Cajado. É isso, cajado. Fechando, eu dei uma história imensa, mas Quando é me legal. falaram cajado, vai ser o quê? Não sei o que o Dado inventou, mas daqui a pouco tá com o cajado lá, vai abrir o mar no meio. Não era. Era um pau de cortina de 2,5 metros com uma bolinha. E eu sinalizava, por exemplo, por exemplo, na tela tem uma palavra muito importante que eu com o corpo pau, eu mostro assim, assim, mas estava tão alto que eu fazia Que assim massa. com a bolinha. E deu tudo certo. Foi um Aliás, eu improviso. preciso de fotos daquilo. Não, eu ia dizer... Eu preciso de trechos, eu preciso, sabe, seria um TBT maravilhoso. Eu virei blogueirinho, tá? Tô Blogueirinha. falando, eu virei blogueirinho, tá? Então, assim, Tá, vamos dá te um mandar. Reels legal eu Tá, fazer isso. eu ia dizer que no nosso vídeo oficial desse ano Passa ele correndo, né? passa. E é Sim, mas passa eu correndo, mas não com a... Não. Eu quero fazer Não, com ela. passa só tu correndo de um lado pro outro. Eu acho que Mas foi a no gente- ano passado que ele passa correndo. Que no ano passado eu corri também. É, eu acho que foi ano passado. Será? Mas Eu era acho no que palco Share do ano passado. É. Tá, mas então não era. Foi de 2022, tava no palco principal. A de 22 eu tava com a bolinha. Isso, é 2022. 2021 tu inventou a bolinha. 21 a bolinha, 2022 eu tava no principal. E aí o no ano vídeo passado... de 2022 a gente usou esse trecho. Ele passa correndo assim meio que rapidinho. E a
do ano passado estava mais iluminado. Eu fiz, ela muda, ela é melhor no escuro, tá? Mas foi mais aquele lance de votação para que lado vai a tem umas palestra. fotos bem legais disso eu também. também quero isso aí. Nossa, tem fotos muito Vai legais. adorar, cara, o novo Nossa, palco tu vai adorar. sim, Tem pessoal, duas telas Se altas vocês não me também. entrevistarem, eu tô contando coisas. Mas assim, eu vou contar outra, tá? Posso contar? É, à vontade. Claro, É a ideia, vocês mas vão é a gostar, ideia, vocês cara. vão gostar. Não, mas é a ideia. E, Dado, vou te dizer uma coisa que pra mim é muito importante, assim, é legal conhecer as pessoas fora do palco, cara. Porque, assim, a gente conhece muita gente que não é tão legal assim, que daí no próximo ano não volta. Mas ter esse vínculo de verdade com a essência de quem faz a Summit é muito legal, cara. Pode falar o que quiser. Então, olha Conta só, histórias. vocês conseguem se catapultar para o início da internet. 93, 94, as pessoas começaram a ter computador e tal. E aí só se falava, assim como só se falava de metaverso, agora só se fala de inteligência. A palavra era interatividade. E eu disse assim, como é que eu vou fazer uma palestra? Eu era executivo, mas eu já dava palestra, né? E como é que eu vou fazer a palestra? E eu fui convidado para dar uma palestra num congresso de publicidade em Portugal. A palestra foi tão legal que o reitor da universidade que assediava me convidou para dar aula, eu larguei tudo e fui fazer um ano sabático. Que legal, cara. Em Portugal. Olha só. Fui professor durante um ano. Mas atenção, bota de novo aqui, por favor. Atenção, geração Z. Eu fiz um ano sabático depois de 26 anos de carreira. Tá? Não é assim 1 ano e meio de trabalho, preciso do sabático. Né? Eu vim depois de mais de um quarto de século. Mas essa palestra de Portugal foi tão legal, porque estava surgindo a interatividade. E eu fiz uma palestra com 8 finais. 8 finais. Depois, quando surgiu o Bandersnatch do Black Mirror, todo mundo que viu essa palestra, que eu repliquei várias vezes, disse assim, professor, os caras de Portugal lhe copiaram. Não copiaram. Essa ideia tá caindo de maduro. Alguém tem, alguém né? tem. Da Tailândia, a Alguém pessoa tem tem a executa. mesma ideia, não é plágio, entendeu? Claro. Mas aí foi de 8 finais e as pessoas votavam. E eu resgatei no ano passado para o futuro das gerações, né? Notícias boas, notícias más, e quer saber o futuro dos mais velhos, dos mais jovens, e também, eu estou em dúvida, vocês acham que eu devo manter Cara, isso? Esse eu achei muito legal. E eu até queria te perguntar sobre gerações, tá? Porque a gente estava no carro, vindo aqui para o estúdio, falando sobre conflitos geracionais. Então, assim, eu faço parte dos millennials. As meninas beiram Z, mas assim, tem uma... Elas são híbridos. Elas têm uma... Sabe aquele peixe anfíbio que come plantinha? Elas são... Você é posa de jovenzinho? É millennial? Millennial mesmo. Millennial mesmo. Exatamente. Elas são eu sou um essência. ser híbrido, assim. Exatamente. Não, mas sabe que ideia? É interessante, assim, eu tô com 36. A minha geração é a geração millennial. É millennial. Aí elas têm, que nem a Martina, a Rê, a Clarinha, elas são, assim, meninas novas que deveriam ser Z, mas elas têm comportamento de millennial. Sim, mas é fora da média. Da curva. Eu E queria fora da entender como que é pra ti e o que tu enxerga desse conflito de gerações, porque para nós que trabalhamos com a maior parte das pessoas na Summit, sendo geração Z, a gente teve que fazer uma adaptação, assim, de como trabalhar, porque às vezes a gente tem vontade de sacudir uma pessoa e dizer... Sim. E não é da geração, ela não tem esse... Nós temos que ter muito cuidado com esse julgamento, tá? Não é passar a mão na cabeça, né? Mas é que assim, a gente veio de um jeito de educação e formação até os millennials. E respingou em vocês, tá? Respingou em vocês. Porque assim, eu vou ter que fazer os meus gestos porque fica muito ilustrado. Se você está só ouvindo, eu estou fazendo meu antebraço em pé aqui, tá? A gente vem do século XX, que a estrutura era vertical. A autoridade estava lá em cima. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima. Dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. Então, o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, é uma coisa... Viu? Vocês ouviram também. Tá? Gente com 10 anos a menos de vocês não ouviu. Exatamente. Mas por isso que vocês são híbridos. Somos. Os milênios todos ouviram. E a gente foi criado para este mundo, só que o mundo da geração Z, né, é um mundo horizontal, que a internet tornou horizontal. Então, eu pesquiso a geração Z, inclusive, porque eu me dei conta que viria um tipo de gente feita de outro material. Eu faço assim nas palestras, as pessoas entendem. Porque assim, quando a geração Z veio ao mundo, os millennials eram jovens. Sim. Agora eu vou sacanear ele legal. Os millennials não são mais jovens. Exatamente. Os millennials são pessoas adultas. Exato. Tá? Que millennial é o nome dado para a geração Y,
que eram os jovens na virada do milênio, que faz quase um quarto de século. É isso aí. Então, o milênio é uma pessoa adulta hoje. E eu dizia para os meus alunos na SPM de graduação, vocês nos envelheceram muito rapidamente. Os millennials tinham 17, 18, 19 anos, tá? Podia ter sido meu aluno, tá? E eu dizia, vocês nos envelheceram muito rapidamente, eu tinha 38, 39, tinha uma diferença absurda esses 20 anos, tá? Absurda. Eu dizia, porque nós aprendemos o digital depois de adulto. E assim, é que nem aprender idioma, né? Claro. Eu aprendi inglês e francês até os 12 anos, que a minha escola lá no Rio e em Porto Alegre, as duas escolas tinham inglês e francês. Então eu aos 12 anos falava inglês e francês. Eu podia ter aprendido mais 3 idiomas, porque é mais fácil. E aí eu dizia para os meus alunos millennials, há 20, 22 anos, digo, olha, é muito fácil para vocês. Eu estou aprendendo internetês, computadorês e celularês depois dos 30. É isso. Né? Então vocês têm que entender que a gente vai ter mais dificuldade. E eu dizia, vai aprender a falar inglês depois dos 40. Vai aprender francês depois dos 30. E eles tiravam sarro, porque a gente se atrapalhava com as pessoas de 60 para cima. Eu tenho 62, se atrapalham mais, né? E aí eu dizia, mas peraí, que vem aí uma geração que já vai vir a bordo da internet, que é feito de outro material, e vocês vão ver que com o tempo os millennials vão ser a última leva de gente de um mesmo tipo de educação formal, tá? Um pouco mais frouxo foi a educação, frouxa no sentido de com mais liberalidades, mas foi igual a dos boomers e dos geração X. E agora que os millennials estão ficando com o cabelinho grisalho e as meninas já estão pintando raiz... Isso eu ainda não tive, tá? Mas estão pintando raiz de cabelo e tal. Mas isso tem a ver com genética. Meu pai só ficou grisalho aos 55, eu também. Entendeu? Eu digo, os millennials são a última leva de gente feita do mesmo material. Exatamente. E a geração Z, eu até brincava, dizia assim, vocês estão nos envelhecendo com 40, 45 anos de idade. Mas a geração Z vai envelhecer vocês com 30, 35. E 20 anos depois não deu outra. Os millennials se impacientam, se irritam com o outro jeitão de ser, pensar e agir da geração Z. Mas olha só, a gente foi criado olhando de baixo para cima a autoridade. E eles foram criados no mesmo plano. O que passou a ser dito em pedagogia? Quando for falar com teu filho, te abaixa e olha no olho dele. Então, assim, eu vivenciando isso tudo, observando isso tudo, porque eu sou um curioso. O que eu mais gosto de fazer é observar e entrevistar. Então, assim, eu pesquiso ele desde que eles nasceram. E eu comecei a dizer coisas, me conhece há mais tempo. Eu comecei a dizer coisas há 15, 17 anos, intuindo, projetando comportamentos que me chamavam de louco. É piadinha de palestra. De uns 12 anos pra cá, comecei a dizer, como é que é aquela coisa mesmo que ele tava falando? E de uns 10 anos pra cá, eu comecei a dizer sério. Eu digo assim, eles vão aportar nas nossas empresas que continuam sendo com honrosas exceções, calcadas da maneira de ser pensadinho do século XX, com processos. Pode ter computador, pode ter sei lá o que for, mas é a estrutura da Revolução Industrial. E eles não são dessa estrutura, eles são do campo, né, horizontal. Eles não vão suportar trabalhar com a gente. Eu comecei a dizer isso há 10 anos. E não deram bola. E agora? Eu não paro de dar palestra no Brasil. Tá? Sobre isso, porque eu já sabia, eu avisei. E o Dado, e tu tem algum... Porque assim, tem eu acho muito legal isso, mas tem uma nova geração aí chegando e uma outra geração que tá um pouquinho mais além, que está começando a ser jovem de novo, né? Tanto que a longevidade aumentou, a gente tem expectativa no Brasil 76 para homem, 80 para mulher. Mas as minhas duas filhas, elas são parte da geração alfa, que é uma geração que ela nasceu a partir de 2010 e que está num mundo completamente diferente da Z. Eu já digo que elas são da nova era, elas já são outros seres humanos. Mas a gente volta para isso daqui a pouco. Eu queria entender daí o que tu imagina de uma geração mais antiga, que seriam os idosos começando a querer se inserir num mundo que mudou. Então, hoje, na verdade, a gente até levantou o dado, acho que 90% dos idosos brasileiros têm acesso ao seu próprio smartphone. E aí tu tem uma geração que nasceu a partir de 2010... Mas é assim, né? Me empresta aqui. Mas é assim. Por exemplo, eu digito assim. Claro. Eu digito assim, não é pra bancar o jovemzinho, que é mais rápido. Sim.
Pá, fez assim com o dedinho. Agora, a pior não é assim, né? É a boca aberta. Essa é a pior. Continua. Justo. Mas assim, tu não acha que essa próxima geração é... Porque assim, a geração que vai ter um entendimento... Minha filha, cara, eu tô falando isso em palestras. Celina, tá? Vai brincar esses dias e eu tive a sorte de conseguir... Que idade ela tem? Ela tem 6. Vixe. Recuperei o vídeo dela, é a coisa mais legal que tem. Ela vai brincar, ela tem uma penteadeira no quarto dela, e ela pega o celular, escora o celular em alguma coisa, ela pega as make-ups da mãe e começa a se periquitar. E ela diz o que é a maquiagem. E diz a marca da maquiagem. Tá fazendo publi, vídeo. E eu fiquei chocado com Mas aquilo. Ela já conseguindo nasceu escolher, né? É pronta. Exato. Aí eu queria o teu entendimento pra essa nova geração, cara, porque ela vem com mais velocidade que a Z. Zilhões. Será que a Z não vai ter o mesmo choque que tu teve, ou a tua geração teve em relação à própria Z? Antes dos millennials. Exatamente. Assim, ó, a minha próxima previsão que eu já tô dizendo. Os da geração alfa, que eu gosto de chamar de geração IA. Um publicitário francês, ano retrasado, falou geração IA, que é a geração que veio a bordo da inteligência artificial. E eu gosto disso, porque assim, a tua filha veio antes do frenesi da inteligência artificial, mas ela, com idade consciente para interagir, Total. 3, 4 anos, ela já está inserida. Ela fala com a Alexa, ela fala com a Siri. Sim. Então, assim, como eu, nas palestras, eu faço um gesto, assim, eu faço assim, tibloft, né? Eu digo assim, a gente troca de dimensão. A troca de dimensão que a internet propiciou, né? E que trouxe a bordo dela a geração Z, agora tem um tibloftzão que eu acho que ainda é maior do que a internet, que é a inteligência artificial, porque a internet é uma pedrinha no lago que foi demorando para chegar, né, na população mundial. Quer dizer, nós temos, eu acho que 75%, 80% do mundo com acesso à internet. Mas isso é 30 anos. Sim, Né? demorou. A inteligência artificial, vou pegar o teu celular. Claro, tá? pode ser. A inteligência artificial tá aqui, escancarada de graça. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, assim, se vale o Tibloft como imagem e como som, né? É um Tibloftzão. E veio a geração das tuas filhas a bordo. Eu gosto de chamar a geração alfa de geração IA, tá? E essa geração vem mais ainda abastecida de telas, coisas, até porque lá no início da geração Z não tinha tela. Sim. Vocês foram empurradas no carrinho por pais que falaram assim com vocês. Olha, filha, um passarinho. Olha, sinal verde pode atravessar, sinal vermelho não pode. Era assim que a gente levava. Eu não sei se o Marcos e a mulher dele fizeram isso ou não, mas a geração de pais do Marcos celular. já empurrou o carrinho, né, Olhando o celular. no celular. Então, assim, Verdade. é outra coisa. E para ficar mais assustador ainda, a explicação, em 2022 teve uma exposição em São Paulo sobre infância e tecnologia, e mostraram desenhos de criança sobre os pais. Tá? Sabe? Desenhe sua família. Sabe? Lembra de há 10 anos que os carros tinham aquele adesivozinho horroroso, aquela coisa breca, que era moda, uns 10, família. 15 anos, era aquilo horroroso. Nossa, era meu sonho que meu pai tivesse. Tá? Acho que é mais de Meu 10 pai disse anos. não, Acho que é meu mais de 10 anos. Meu pai disse, não. Deve não. ser uns 15 anos que tinha até o petzinho, cachorrinho. Aí, esses desenhinhos que pedem para as crianças fazerem, né? Muitas crianças, eu vou olhar para aquela câmera ali, tá? Muitas crianças estão desenhando os pais. É aquela bolinha com palitinho. Sim. E os pais estão assim, tem uma caixa preta no rosto. Cara, vocês viram que vocês pararam? Quando eu explico isso em palestra, a plateia dá um vácuo, ninguém se mexe. Assim. Cara, isso é muito assustador. Porque são pais que não estão olhando para os filhos. Claro. Não conseguem. Tô falando. Não tô falando que você não olha pro seu filho. Sim. Porque às vezes. Média geral. Eu olho, mas eu sei que você olha pro seu filho. Mas na média, eu tô observando, pesquiso há 20 anos essas duas gerações. É assustador a falta de atenção para com os filhos. Então, alguns, com a ajuda né? Com a ajuda de vocês, conseguem fazer a sua maquiagem, e outros, apesar de, porque não estão dando mais bola. Então, assim, eu acho que essa geração vem mais briguenta, mais aguerrida, tá? Porque tá tendo menos atenção.
Então, Pode ser? Pode e ser. eu vou fazer uma previsão, tá? Eu acho que a geração Z é frágil emocionalmente. É a mais frágil de todas. Quando surgiram os millennials, o que a gente, quando eu tinha a tua idade, a gente dizia de vocês, eles são muito frageizinhos, tá? Vocês tomando porrada da vida, os millennials, sofrem mais do que os mais antigos, mas assim, estão virando velho já, tá? E agora todos nós reclamamos da falta de tutano de garra da geração Z. Eu acho que essa geração dos dedinhos vem com mais gana. Eu também acho. E eu tô fazendo uma previsão. Faz muito sentido. Ó, nós estamos falando em janeiro de 2024. Eu já falo isso há 3 Faz anos, muito tá? sentido. Eu acho que a geração dos dedinhos vai ser chefe da geração Z. Na média. Tu concorda, Dado? Porque eu tenho a percepção, Na às média. vezes, e assim, analisando minhas filhas Eu e preciso de água. Alguém pode me trazer Yas, água? consegue... Que eu tô falando demais. E eu já vou te pedir um cafezinho também, já vamos alugar aí as duas É vezes. legal entrar a pessoa no Eu quadro. acho Quebrando a quarta parede. Aqui, eu posso estar muito errado na minha percepção, e minha percepção é exclusivamente com as pessoas que eu convivo, minhas filhas da geração alfa e pessoas da geração Z. Que a geração alfa, pelo menos nesse meu pequeno grupo, ela tem uma capacidade de argumentação infinitamente melhor que a geração Por Z. que eu disse vixe quando tu falou 6 anos? Eu pergunto nas plateias assim, quem tem filha? Filho é muito mais fácil de lidar hoje, tá? Pô, barbado, vai jogar, vai dar um skate, vai andar de skate, vai jogar bola. Vai. Filha, eu disse, quem tem filha de 3 a 10 anos de idade? Os caras levantam a mão e dizem assim, meus pêsames. Porque você não consegue nada negociando, porque tem. a capacidade de argumentar. Impressionante. Vai dizer assim, mas papai, ano passado você me disse o contrário. Pá, os troços assim, de crianças pequenas. Eu ouvi uma, tá? Assim, eu ouvi essa anteontem. A menina, 3 anos, tá? Sentada na cadeirinha do carro. E a cada semáforo, farol, sinaleira, chame você de que parte do Brasil estiver. O sinal de trânsito. Quando o carro está... Ela Pode passar, parava... vai. Quando ela parava Obrigado. no sinal vermelho, tá? Ela ia pro celular. Uhum. E a criança com 3 anos, a menina com 3 anos disse assim, mamãe, você não sabe que é proibido usar o celular enquanto dirige? E ela arrancou e foi. No semáforo seguinte, ela mandou um áudio. Mamãe, eu já lhe disse que é proibido, você vai ser multada. Olha, com 3 anos, porque ela já ouviu na escola. Tá? Sim, com certeza. Na terceira, ela disse, mamãe, olhe pra mim pelo retrovisor. Será que eu vou precisar dizer 1000 vezes pra você Olha não só. fazer isso? Cara, É impressionante. olha a construção de frase. Não, é que eu fico chocado, assim, porque a geração Z... Se eu vou para um bate-papo com alguém da geração Z, me ganha na ideia, me ganha na argumentação. Sim, E eu cedo. sim. Não tem problema em Sim, ceder. sim. É muito mais fácil para mim ganhar na ideia de alguém da geração Z do que as minhas filhas. E não é porque são minhas filhas. Não. É pela capacidade de argumentação. Aliás, tem que ser uma coisa ser dita para os avós. Vou olhar para a câmera de novo. Atenção, senhores e senhoras avós. Esses seus netinhos e netinhas não são gênios. Todos dessa geração são assim. Exatamente. Ai, meu netinho fala tal Um coisa gênio. na internet, ele vai ser um idiota se não conseguir fazer o que todos fazem. Entendeu? É. Vai ser- E todo mundo fala, né? Meu filho é genial. É genial, não, ele não é, ele é normal. Eles são assim. Ô, Dado, eu tenho uma curiosidade, vou ter que mudar de assunto, porque é uma curiosidade que eu tenho de um podcast que eu vi teu agora. Meninas, vocês têm uma pergunta ou posso mudar de assunto drasticamente? Pode ir. Pelo que eu entendi desse teu bate-papo, foi um bate-papo no Instagram, eu achei muito legal. A criação de marca, ela vai muito além do que parece o óbvio. Tem gente que cria logotipo e diz que criou a marca. Sim. Não, você criou o logotipo. É, Você exato. criou a identidade visual. Mas, eu sou criador da marca. Não. Eu sou a mãe da marca. Todo mundo que me conhece sabe. Eu peguei essa criança no colo e dei de mamar. Porque eu zelava pela... me perguntava o que eu era. Eu sou o zelador da marca. Sabe por quê? Porque num prédio... Imagina um prédio. Tu constrói um prédio, tá? Tu tá rico, constrói um prédio de 8 apartamentos. E tu mora na cobertura, tá? Tu é o dono do prédio, tá? Então, se eu chegar pra ti e disser assim... Posso estacionar nesse... Ah, pode. O cara tá na fazenda. Pode estacionar aqui. Tu é o dono do prédio. Se ela é a síndica, porque mora no 202, eu digo, posso? Ela diz, não pode. Eu digo, mas o cara tá no... O Marcos me disse que o cara tá na fazenda. Tá, pode.
chega pra zeladora e diz assim, pode ser isso aqui? Não, não pode. Por quê? Porque não pode. Porque é do fulano. Não, mas ele tá na fazenda. Não pode, porque ela foi contratada pra zelar. Eu era o zelador da marca. Então, assim, tinha um mascote... E o mascote não podia ser apresentado que nem o Mickey. Ninguém tira a cabeça de Mickey na Disney e fuma. Sim. Tá? A referência foi boa pra Mas caramba. Sim. E eu era zelador da marca. Na época, no início da marca tinha um papagaio, que era o símbolo, né? Eu tô numa cidade do interior lá, tinha o dia da avó na vitrine da loja. Então o papagaio tricotando vestido de vovozinha. Eu já entrei chutando. Vem cá, cara, e os princípios da marca? Então assim... Eu digo que eu sou o criador da marca porque eu sou o zelador. E quando a gente diz mãe não é quem dá a luz, mãe é quem cria, isso é ser criador. Então, assim, desenhar o logotipo e fazer o brand book para a aplicação da marca, isso é desenhar identidade visual. A marca tem alma. E cá para nós, dá para contar nos dedos a marcas com alma, né? E só se fala em funil de vendas, só se fala em... Não tá errado falar em funil de vendas. Propósito, então, eu não suporto essa palavra propósito. Eu faço as coisas de propósito, tá? Pegaram a palavra propósito e acabaram com o sentido dela, tá? Porque não é propósito. E depois a dor do cliente. A dor do cliente. O cliente não tem dor, cara. O cliente tem necessidade e desejo. Para de falar dor do cliente. Esses papagaios que ficam repetindo esses mantras, assim... Marca tem que ter alma, não tem que ter propósito. Por exemplo, uma lanchonete que atenda bem o cliente, tá aí a alma da lanchonete. Tá? O hambúrguer é mais ou menos, mas é legal ir lá. Tá? Ou é rápida, porque eu tô entrando num emprego, ou tenho a hora do almoço. Tu acha que o chapista da lanchonete vai trabalhar porque ele tem um propósito? Ele tem que sustentar o filho que ele... fez agora com a namorada, agora tem que sustentar aquela crise, tem que pagar os boletos. Ai, eu trabalho nessa lanchonete porque eu tenho um propósito. O dono da lanchonete, será que ele tem um propósito? Ele tem um negócio para tocar e uns impostos desse tamanho para pagar, umas trabalhistas desse tamanho para pagar. Então, assim, é muito blá, blá, blá e pouco vai ver o que está acontecendo. E depois tem o CX. Então, eu sou o CX, tá? Vamos falar. Anteontem, eu embarquei em Belém do Pará, tá? Para vir para Porto Alegre. Embarquei às 10 da manhã de sábado. E é longe aquela terra, eu adoro, mas é longe. Tá, eu também amo. É longe. 10 da manhã. Eu sou idoso, tá? Eu tenho 62 anos. Eu estava carregando meu celular sentadinho no ar-condicionado. Chamando, embarque, prioridades. Lá fui eu. Eles nos colocam no finger. Finger é o, né? Para chegar no avião. E nos deixam 20 minutos torrando. Ali onde não tem ar-condicionado, no finger. Sabe por quê? Porque eles estavam atrasados e para cumprir horário, enquanto eles desembarcavam uns, já estavam os otários todos na fila. Eu digo assim, vontade de chamar o cara de CX agora, tá? Customer Experience. E o pior é o Customer Success. Porque success, cara, em português é sucesso. É Ivete Sangalo, é a Anitta. Tá fazendo o maior... Como é que tá fulano? Fazendo o maior sucesso. E to be succeeded, em inglês, né? É lograr êxito. É conseguir o que quer, tá? Então, se foi... A sua inscrição foi feita com sucesso, é uma tradução podre de você conseguiu se inscrever. Você foi bem sucedido, né? Mas não é sucesso. Então, Customer Success devia se trocar, atenção, para Customer Satisfaction, que continua mantendo o S de CS, mas eu estou satisfeito ou não com esse troço aí? Porque tu me dizer que me embarcou neste voo, eu tive sucesso na empreitada, pingando sábado às 10 da manhã, e aí entra no avião. Qual é que tá a temperatura do avião? 18 graus. Quem entra primeiro com o avião vazio? Os velhos. O que os velhos ficam? Com pneumonia. Então, tá tudo errado. Então, eu vou resgatar uma coisa que a gente falava nos anos 80, maravilhosa, tá? Maravilhosa, assim. Tem que saber do trajeto, tem que fazer o trajeto do cliente. Olha aqui, ó. Tem que fazer o trajeto do cliente.
Quantos menininhos que ficam falando de Customer Success, Customer Experience, descem lá do escritório com ar-condicionado e vão ver o que o velhinho que estava carregando o celular, que está mofando no calor, tá 36 graus no finger e 18 no avião, choque térmico. Por que não embarca primeiro os jovens? E por último, que o avião já esquentou, porque corpo esquenta, né? Ou então, em vez de 18, por que não bota 24 e vai baixando a temperatura para... Vocês estão entendendo? Que tem muito blá blá blá. Muito. O blá 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 é importante. E tu não acha que é falta de empatia isso também? Não é empatia, cara. É falta de gastar sola de sapato. É que tudo agora ficou demodé. Tudo ficou fora de moda. Eu dava aula, botava uma sola de sapato, assim, gasta, assim. Vai ver lá o que os caras querem, rapaz. Gasta sola de sapato. Eu tinha olha, estamos falando de 98 que eu dava aula, assim. VL, VM. Vai lá você mesmo. Porque, assim, se você não vai lá, como é que tá as vendas? O pessoal disse que tá bem. Mas você não foi lá? Não foi. É que agora, como tudo é digital... Esqueceram que as coisas têm pontas de contato, tá? Mas assim, mesmo o e-commerce, vai lá ver. Pelo e-commerce você pode entrar e pedir para um cliente assim, posso conversar com você? Por quê? Porque eu quero saber a sua satisfação. Eu tenho uma história. E aí tem o NPS. Eu tenho uma história. Que é a única forma que o cara vê se a empresa está indo bem. O quê? Você recomendaria a sua empresa para seu familiar? Sim. Ai, estamos indo bem. Que isso? Dado, eu tenho uma pra te contar. Só queria fazer um fechamento claro. Já parei de falar. Que eu achei muito legal. Fiz um discurso. Que assim, eu nunca tinha parado pra pensar, até te ouvir conversando sobre isso, aonde uma marca vai. E eu comecei a pensar, é verdade, o nome da empresa é Claro. Então tudo tem que ser as claras. Fiquei chocado com isso. Mas essa é a ideia. Meu Deus, Mas cara, essa é a big idea. Incrível. Quando eu falo de big idea, cadê as big ideas, as grandes ideias? Cadê as grandes ideias? Quer ver uma grande ideia? Eu vou te puxar o saco agora. A grande ideia é expandir Gramado Summit para a cidade, espalhar pela cidade. Isso é uma grande ideia. Eu espero que tu seja... Tô lutando pra isso. Conseguimos com sucesso. Eu espero que... Sabe? Sua empreitada foi realizada com sucesso. Eu espero que vocês consigam isso. Cara, tem um rolê complicado aí. Isso é a grande ideia. Mas eu acho muito legal, cara. Eu falei pras gurias. Eu entendo porque o pavilhão funciona nos eventos. E principalmente quando tu pega um palestrante e tu coloca ele num palco que tem 4, 5 mil pessoas, ou como uma Web Summit Lisboa, que tem 25 mil pessoas, a cabeça fala assim, cara, isso aqui não é um show de uma banda de rock. Cara, as pessoas tem 25 mil cabeças sentadas ouvindo a pessoa. Tem uma potência aí. Aí é como que tu faz isso na cidade? Assim, eu vou te dizer que eu já fiz pra 12 mil, tá? Que legal. E assim, não muda o meu... Eu subo no palco pra... Eu já dei pra 4 e pra 12. 4 pessoas. 4. E 12 mil, tá? Pra mim é mesmo. Mas assim, quando tem 1.500, 13 mil, eu olho assim, olha a minha responsabilidade de fazer um gracejo, de fazer uma piadinha misógina, sabe? De fazer atacar um grupo. Olha a responsabilidade que eu tenho, que o cara tá depositando o seu tempo pra ver se alguma coisa que eu digo faz sentido. A gente faz evento, a gente sabe isso. Dado e assusta, assim, quando a gente coloca em números. E eu vou fazer uma menção de novo ao Web Summit, apesar de hoje sermos concorrentes aqui no Brasil. Mas, por exemplo, Lisboa e Dublin, que foi quem me trouxe a inspiração da Gramado, na minha cabeça foi assustadora. A primeira que eu fui foi em Dublin. Eu chego em Dublin, que não é um destino óbvio para esse tipo de evento. E aí tem o Mike Krieger do Instagram, que é o brasileiro fundador do Instagram, palestrando para 10 mil pessoas. E eu penso, cara, as pessoas... Não é que nem show. Show, normalmente, tu vende muito barato, aí a pessoa tá investindo em entretenimento. Tinha 10 mil pessoas pagando um ticket considerável. Alto. E aí tu fica, caraca, é impressionante, assim. E hoje que a gente faz um evento que tem aí 4 mil cadeiras... Quer mais uma água? Quero. Yes, por favor, mais uma água pro Dado. Cara, tu sabe como é que é. Eu nunca tinha tido a experiência até 2019 que eu entrei no palco e falei, cara, tem 2 mil cabeças aqui pra ver. É uma responsabilidade muito grande. Então, e até por isso que eu gosto de ser chato em relação ao conteúdo, de dizer, quer nos considerar progressista, nos considera. Mas assim, tu tem uma resposta, tem uma potência na tua mão que qualquer coisa que tu faça vai reverberar em outros muitos grupos. Tu tinha comentado alguma coisa que acabei esquecendo ali, mas foi muito legal nessa tua
tua aula... Esse meu desabafo. Não, mas eu acho um cara... Porque Posso assim... só fazer Claro, vai. Atenção. Lembrei. Atenção. Eu não estou falando mal de falar customer success. Eu só acho que tá mal traduzido porque a palavra sucesso... Eu digo, fui mal atendido, fiquei 45 minutos, a mulher me fez um favor, não é sucesso. Eu fui satisfeito na minha necessidade. Então, tá? Eu não acho errado falar a propósito, eu só acho que agora acabou a palavra. A palavra não tem mais sentido. É que tudo virou propósito, Tá? né? E agora também tem a sua melhor versão. Tá? Eu não sou a minha melhor versão, eu sou eu. E outra coisa, você tem que assumir o protagonismo da sua vida. Eu sou o protagonista da minha vida fazendo coisa legal ou coisa ruim. Como é que ela vai ser a protagonista da minha vida se tá no meu corpo, sou eu, sabe? Exatamente. Então assim, esses chavões, eles se esvaem, sabe? Eles se esvaziam. Então, me desculpe se você ficou ofendido, mas assim, gasta só de sapato, vai lá perguntar pro cliente o que é que ele tá fazendo. Então, é nesse sentido o meu desabafo, tá? Não, e sabe que eu concordo tanto com isso, Dado, que eu tive Mas uma dor do cliente, não. Não. Dor, não. Cliente não tem dor, tá? Eu não vou entrar numa loja e dizer assim, eu queria comprar essa camisa, mas eu tô com uma dor no ciático. Tá? Ele tem uma necessidade de comprar essa camisa ou um desejo de comprar essa camisa. Dado, eu tive uma experiência para como o mundo funciona, o mundo real. Fui comprar um carro. Não uso muito carro, a gente tinha um carro em família e tal. Eu também não. E aí eu pensei, surgiu a oportunidade de pegar um carro. Eu falei, cara, eu sou muito prático para decidir algumas coisas. Então, eu fui em alguma concessionária que esteja em Gramado e que tenha um modelo de carro que eu gostaria. Ali, não era a cor que eu queria, mas era mais ou menos o carro. Eu falei, cara, pode ser, pode, tudo certo. Na hora da venda, foi uma coisa maravilhosa, tá? Fechei o negócio. E aí a promessa era que o carro fosse entregue para mim dentro de 7 dias. Uma coisa assim. Chegou o 7º dia. Promete 12. Exato. Nada do Promete carro. 12. No final Querida, já chegou com 10 dias. Com 10 dias. Mas com 8 dias o cara tá espumando. Cara, e aí depois... Não, mas essa história fica incrível, assim. Daí foi pra 15, 20 e a vendedora, ela não tinha culpa. Deu um problema no Detran. Não tinha, Mas aí... de quem que a gente reclama? Do cozinheiro ou do garçom? Exatamente. A gente reclama do garçom, aí porque eu quero que tá me atendendo. Aí ela me liga e eu falo, cara, meu problema é que aquilo que tu me prometeu não tá sendo entregue. Resumo, levou 30 dias pro carro chegar. Chegou o carro, veio uma ligação telefônica pra eu avaliar o desempenho daquela loja. E eu ainda me considerei um cara muito legal. Era pra fazer uma... Você fez a ressalva de que não foi ela? Não, era geral, do atendimento. Era de 1 a 10. Mas às vezes demitem a pessoa mais menor, né? Sim, era de 1 a 10. Aí o que eu pensei? Vou botar 8. Porque não foi tão ruim. Só que foi me prometido alguma coisa que não foi entregue. E eu acho que quando tu vende alguma coisa, tu tem que prever que outras paradas podem acontecer. Juro, Dado, eu votei... Vocês estavam no escritório um dia? Sim. Eu dei 8. O dono da revenda me liga. Senhor Marcos, queria conversar contigo. Deu 2 minutos que eu tinha dado a nota. Porque temos um problema, se o senhor dá nota 8, isso quer dizer, a empresa tal, ela entende que nós não atingimos o sucesso do cliente e ela diminui o meu salário e o salário da vendedora. Hã? Exatamente. Ele era o gerente, correção. Ele o gerente, O ela a quê? vendedora. E aí eu falei assim, olha, eu não tô Diminui o salário? Diminui o salário, segundo palavras dele, tá? Vocês podem depois me Meu contestar, Deus. mas assim, foi exatamente as palavras. As gurias estavam junto no escritório. Eu falei, cara, na minha cabeça, assim, se tu tem uma escala de 1 a 10 e o trabalho não foi muito bom, eu não acho que vale um 9, eu acho que vale um 8, que no final das contas, tá bom, algumas coisas serem ajustadas. E essa empresa maior, e é bem grande, ela considera apenas de 9 a 10, muito bom, e de 8 para baixo, tudo errado. Então, quando tu fala sobre Meu Deus. tu ter uma estrutura empresarial que ela não consegue se colocar no lado do cliente, eu falei pro cara, o único motivo de eu tirar 2 de vocês, 2 pontos, é porque eu não acho que aquilo que foi prometido foi entregue, porque vocês não, sei lá, pensaram que vários problemas podem acontecer com o Detran, com o órgão. O Brasil é um país muito burocrático. Mas eu fiquei chocado, cara, porque lá pra estrutura maior não é sobre o cliente. Isso aí é o seguinte, isso chama-se NPS, tá? Net Promoter Score. E é de 0 a 10, 2, 3 perguntas. E entronizaram, colocaram no trono isso como a única forma de medir o desempenho da empresa. Então, por exemplo, é mais importante ter o 9 ou 10 do que saber exatamente de um baita cliente que pode ser, pode recomendar para outros vários. É menos, ele ligou para pedir uma coisa e não disse assim, o que houve?
Exatamente. Hã? O que eu tava mais... Não sei saber se eu tava mais preocupado em cortar a cabeça dos vendedores e o salário, ou se o cara não se deu ao trabalho de pensar o que houve que ele fez. É o seguinte, ó, se tu der 8, eu tô ferrado. E pra tu ficar chocado. Então bota só 9 e 10. É isso. Satisfeito é 10 e insatisfeito é 9. Porque eu tô com pena do salário do E cara. aí, o brinde que eu Mas levei... me avisa isso na compra. o brinde- Fala assim, ó, um segredo, ó. Se não gostou, foi um horror, bota 9. E o brinde que eu Esse levei... é nonsense, cara. Olha, mais uma que eu aprendo dessa modernidade. Não, mas agora tu vai ficar em choque. Sabe qual foi o Pesquisa. brinde? Que eu teria direito a uma lavagem de carro gratuita na concessionária pela frustração que eu tive. O paliativo. É. E aí, É uma lavagem do depois meu carro. que saiu o carro, você olhou e disse assim, puxa, mas não tem mais problema. Exatamente. Não, o meu mundo foi resolvido, eu atingi o meu sucesso. Mas isso são as Muito legal técnicazinhas. isso, cara. É aquela coisa assim. A lavagem. Insatisfeito, dá um prêmio. Insatisfeito, dá um brinde. Cara, eu só quero sair daqui satisfeito. É isso. Inclusive, Achei muito legal a analogia. eu fico maldito quando... E por favor, quando a pessoa pega um recorte, pega um Reels, assim, eu espumando, falando assim, eu vou ser crucificado, né? Ninguém fala mais crucificado, é cancelado. Né? Mas assim, é muito chato esse blá 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 de não saber o que a gente fez no passado. Estão inventando nomes novos para velhas práticas. Exatamente. Tá? Exatamente. E embalando e vendendo caro. Só que quem está vendendo é jovem, quem está comprando é jovem, os mais velhos não têm tempo para ver, eles já delegaram. E tá surgindo uma nomenclatura de produtos e serviços que já existiam e que funcionavam e que funcionavam razoavelmente bem sem essa glamorização de nomes. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo uma época assim, muito de fachada e pouco de consistência. E o que está faltando é experiência verdadeira em tocar o cliente, em cheirar o cliente, em saber qual é o problema, o olho dele, porque que está chateado. Eu vivo em empresa aérea, eu vivo vendo gente com problemas de passagem. É tudo... Os procedimentos, tinha que ter uma pessoa para pegar as pessoas no colo. Uma pessoa que perdeu o voo porque ela é semi-analfabeta. Isso existe, cara. Eu vejo isso, eu ajudo as pessoas nos balcões de... A pessoa vai perder o voo porque ela é semi-analfabeta. Eu digo, o seu voo é lá, minha senhora. Ninguém ajuda. E aí, quando a pessoa se dá mal, esse é o procedimento, esse é o que... E meio que investir essas pessoas só dessa capacidade de dizer só isso. Então, assim, tá faltando o Customer Care. Legal. Que é o novo nome que dão pra deixar o cara satisfeito. Customer Care. E eu me irrito tanto com o Customer Care que eu digo assim, para de falar isso, vai descobrir o que o Customer Care. Entendeu? Vai lá perguntar pra ele. É isso, cara. E, Dado, tem uma questão... Customer, pra quem não sabe, é... cliente, usuário. Eu tenho feito essas traduções porque tu começa a falar stakeholder, metade das pessoas... Eu em reunião eu faço isso. Blá, 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 stakeholders. E eu levanto a mão e pergunto, o que é stakeholders? Mas eu faço assim. E aí, metade das pessoas que falam stakeholders não sabe o que é stakeholders. Que é a pessoa que segura o graveto. Stake é graveto, holder é segurador de graveto. E Dado, tem uma... Eu tô falando demais. Não. Eu tô me divertindo. Eu não sei se... Eu tô me divertindo. Sabe que eu não sei se tu te recorda, mas lá em 2020, a pandemia parece que foi há tantos anos atrás. Sim. Né? A gente meio que perdeu essa percepção de... Tipo, De tempo, né? Total. De tempo. Em 2020, eu fiz a gente fez uma conversa por telefone em determinado momento. E tu me disse uma coisa que, pra mim, pegou, assim, porque a gente tava falando sobre essas figuras... No início do marketing pandemia, digital. né? Isso aí. Eu me lembro Eu não sei se tu te recorda que todo mundo é especialista em alguma coisa. Sim. E aí tu me trouxe uma mensagem que eu achei muito legal, assim, cara, se a gente tentar bater de frente, essa guerra a gente já perdeu. Vai ter espaço no mercado. Pra todos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque foi uma lição tão legal. Eu falei, cara, é verdade, assim, não adianta eu tentar bater naquilo que eu não concordo, adianta eu tentar fazer o meu aqui. Eu acho que tá mais válido ainda no que nós estamos vivendo nesse pós-pandemia, pelo seguinte, até tem empresas que têm poucos jovens na sua estrutura e que funcionam. E que como o mundo agora é só o que é novo e que é jovem funciona, não, tem empresas dando muito certo com gente madura.
Tá? E gente madura desatualizada e gente madura atualizada, tá? E tem startups só de jovens dando muito certo, mas eu acho que o mais saudável seria a colaboração intergeracional, tá? Eu estou usando bastante essa expressão, pelo seguinte, time campeão de futebol tem 2, 3 veteranos e um monte de gente da base, um monte de cara que saiu da miséria, o time deu para ele tudo, a casa que ele já deu para a mãe, porque eles com 17 já dão casa para a mãe, né? Então assim, gente experiente com gente nova, o melhor dos dois mundos, tá? E mais ou menos o que eu quis te dizer lá é que é o seguinte, esses mundos vão ter que conviver. O dia que eles se encontram, eles vão mais longe. Então assim, tem gente que faz marketing tradicional, tem gente que só faz marketing digital, e gente que faz marketing digital não sabe o que se faz em marketing tradicional, tá? Tem coisas que quando eu falo assim, eu dou uma aula que é marketing raiz. Eu dei agora pro PUC Online. Eu não paro de receber gente do Brasil inteiro, vai ver palestra, porque eu tô dando palestra em Belém, o cara que é meu aluno em Belém lá do... adorei, marketing raiz, satisfação de clientes, essas coisas, trajeto, clientes, essas coisas básicas, tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que agora nós estamos diante da possibilidade de uns olharem pros outros e dizer assim, vamos fazer coisa junto. Porque, pô, essa montoeira de coisas de inteligência artificial que eu não dou conta de aprender, eu vou cavocando o que eu posso. Entre ler um livro e ver um TikTok, um Instagram, que eu adoro. Tá? Adoro, limpa a cabeça. Limpa a cabeça. É muito legal. Tá? Entre isso e ler um livro, tá? Que eu gosto de ler livro clássico, eu gosto de ler. Agora eu vou ler Ulisses, tá? James Joyce, tá? No meio, eu tô lendo tudo sobre inteligência artificial. Legal. E eu tô precisando de gente que me ensine coisas. Tá? Não é chat GPT, é ensinar coisas que vão ser úteis já para mim. Então, assim, por que eu não posso ensinar um monte de coisa que temos experiência aqui, né? E eu não posso trocar a pessoa me ensinando. Então, eu acho que eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos convergir para isso, tá? Mas tem espaço para todo mundo. Acho muito legal. Tem Na época a Tem discussão espaço foi um palestrante um dia na Gramado Summit, aí eu tenho que citar o Rafa Martins, porque o Rafa, ele tem... Cara, eu acho que é de quem é da comunicação. O Rafa é genial. Ele tem uma capacidade de dar um corte elegante. Leitura e ele sabe ironizar, Exatamente. interromper. Que é uma coisa que eu teria que pensar 2 horas, assim, eu não gosto E de não criar é esse ofensivo. desconforto. Não. A pessoa chegou pra nós e disse, olha, porque eu sou o maior... Vou inventar um cargo aqui. Sou o maior vendedor de marketing de qualquer coisa do mundo. E, cara, a gente sabe que na maior parte das vezes que a gente lê isso numa bio de Instagram... Segundo quem, né? É mentira, é segundo quem. Eu fui considerado pelo site BuzzFeed como palestrante imperdível, tá? Então, o que eu boto como única referência? Palestrante imperdível, vírgula. Segundo o site BuzzFeed. Exato. Mas assim, quando o cara diz que ele é o maior, segundo quem, cara, palha? Exato. Segundo a minha mãe, que me ama, que acha que eu sou gênio. Tá? Cara, sou gênio. E sabe que o Rafa, ele disse, não, mas foi uma coisa tão espontânea, tão rápida, tão na hora, que ele olhou assim, e quem tá em segundo lugar? E a pessoa não sabia aonde isso se é enfiar, porque genialidade tu do quebra, Rafa. tu sabe que tu quebra... Quebra aquele blá 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 blá. Exato. É uma ladainha. É uma Exato. ladainha. Blá 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 blá. Aí pega, parece como um troço assim de balão né, uma bola. Agulhinha. E aí, Cara, acorda. o raciocínio do cara quebrou ali. Sim. Porque se tem um Quem primeiro é o lugar, segundo? tem que ter um segundo, tem que ter um terceiro, tem que ter um ranking. E aí depois... Sensacional. Cara, eu achei muito legal. Eu vou usar isso. É muito legal, muito legal. E aí depois que a gente conversou, cara, que tu me disse, eu falei, é isso, sabe que eu acho que, no final das contas, essa galera que se coloca como maior de alguma coisa, ela cumpre uma função. Que é meio que introduzir pra algo específico. E aí tu tem que ter gente boa também, de conteúdo, pra fazer assim, beleza, agora tu foi introduzida pra esse universo, eu agora vou te ensinar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Porque essa galera é muito, muito rasa, né? Essa galera é muito do... Mas eu acho que nós estamos indo para isso aí, tá? Porque assim, eu não consigo dizer coisas tão óbvias assim como você tem um ser mais forte dentro de você, tá? Eu não consigo. Só que não para de crescer esse tipo de gente. Então, tem mais mercado para isso. Claro. Talvez tenha menos mercado para uma coisa mais sagaz, mais uma sacada mais inteligente, assim, mas eu vou me abraçar nesse mercado. Então, assim, eu costumo dizer, olha, a maturidade, né? Os anos estão me dizendo que, assim, eu já fui Capital Inicial, Cazuza, né? Já fui, né? Sei lá, Anitta.
Né? Sim. Que eu faço cada coisa no palco, né? Tá? Agora eu tô mais pra Caetano Veloso, entendeu? Eu não vou lotar estádio. Mas, pô, a gente sai do show do Caetano Veloso assim... Foi bom. Pô, bom isso aí. Então eu quero, no meu NPS lá, no meu Customer Satisfaction, né? eu quero dizer assim, pô, esse velho é bom, hein? Eu vou indicar ele. Só isso. Então eu tenho esse espaço e tem espaço pra você. Sim, você é o maior. Mas essa do Rafa foi muito boa, tá? Eu utilizo porque Eu vou usar a partir foi de hoje, que é genial, cara. Foi uma quebra, assim, cara. Parece que... Porque essa galera parece que E vem quem com é o script. segundo? Mas é um script. É um script. Aí tu quebrou o script e é tipo Revolução Industrial, quando a gente descobriu que tu tinha que passar por uma esteira e se quebrar um deles tu não sabe o que fazer. Exato. Meninas, vou deixar vocês ver se tem alguma coisa, senão eu tenho uma pergunta pra fechar e pro Dado que eu acho bem legal, assim, que eu queria ouvir dele. Eu acho, Dada, eu queria te fazer uma pergunta, porque tu anda muito pelo Brasil, né? Demais. Já incursões fora. Fora, né? Em inglês International. e em espanhol. Não, eu ando pelo Brasil. Pelo Brasil. Eu só não conheço, eu ainda não palestrei em aldeia indígena, mas eu ainda vou palestrar. Boa. Tá? Eu já palestrei em todas as regiões do Brasil. Todas as regiões do Brasil. Sério? Legal. Várias do Pará, todas do Mato Grosso, em todas. Eu conheço o Brasil inteiro. E o Brasil não sabe se vender para o Brasil. Tem coisas incríveis no Brasil que a gente não sonha existir e não só dá vontade de matar. O que faz o turismo brasileiro? Tá? Que a gente não sabe. Eu chego em lugares que a gente não dá nada. Quando eu chego, eu digo assim, como é que eu não sabia disso aqui? Tem cada coisa no Brasil incrível. Já dá uma dica de algum destino que tu acha. Pirenópolis, Assim. Pirenópolis. Goiás. Goiás Pirenópolis é uma cidade que é tipo Ouro Preto. Mas é maior do que... Amo muito. Outra, Capitólio, que só ficou famosa agora porque despencou uma pedra em cima dos dois Mas é barcos. bonito. Tem lugares incríveis. Ai, que lindo. É incrível. Nossa, é muito parecido com Ouro Preto. 3h50. Mas é incrível. Sabe, tem cada lindo. lugar incrível nesse Brasil. Sim. Sim, não sabe se vender. Não sabe se vender. Não sabe se vender. Não Nossa, sabe se eu vender. nunca tinha escutado desse nome mesmo, Pirenópolis. Já Muito fiquem aí a sugestão. Eu já fui então. 3 vezes. 3 vezes pra Pirenópolis. É que tem um resort lá, e os eventos das empresas são os resorts. Tá, Mas faz sentido. resort é o seguinte, tá? Toda vez que eu saio do resort, eu ligo pra alguém e diz assim, mais um lugar paradisíaco do qual não desfrutei. Porque eu chego Sim, de é noite, a verdade. palestra de manhã, eu saio... Pior, nem curte, né? Assim, Mediterrâneo é Rio das Ostras, uau! Só tomei café da manhã e fui embora. Só conheci Minha o última café da manhã. pergunta tem muita relação Tá, com isso. e aí? Muito Não, mas eu só ia perguntar, nessas tuas andanças por aí, o que tu tem entendido que talvez seja a maior carência, assim, dos comunicadores, na tua opinião? E como comunicadores, os palestrantes, Não, do público que geralmente escuta tuas palestras, assim. a carência das Isso, plateias. Isso, exato. É repertório. Eu tenho batido nessa tecla, repertório. A gente só vê as pessoas falarem dos livros de técnicas de gestão e do self. Tá? Você vai conseguir. Cara, Sim. vai ler Machado de Assis, cara, sabe? Vai ler os... Por que eu gosto dos clássicos? Porque a alma humana, quem vende tem que entender de alma humana, quem lidera tem que viver de alma humana, quem cria startup tem que entender de alma humana. E assim, a gente não entende de alma humana, é só as 5 dicas pra você chegar lá. Os atalhos pra você ser bem sucedido. Cara, a vida não é 100 metros rasos, a vida é maratona. A gente vai, com o tempo, melhorando, vai ficando mais consistente, mas a gente tem que entender de alma humana. E essa parafernália de termos e coisas, e outra coisa, neurociência. E ninguém fala de cardiociência. Eu criei esse termo, cardiociência. As decisões são feitas no coração, ninguém estuda por que as pessoas compram. É só o gatilho que vai fazer você. Vocês usaram aqui no início, escassez. Né? Tá terminando o lote. Isso é um gatilho, isso funciona. Mas se não tiver coisa assim, se eu não chegar lá e não disser assim, pô, que que legal essa que gravação, isso é legal. Sabe o que a gente mais gosta, Dado? E a gente não sabe... O que falta é repertório, é leitura geral de coisas, de entender de alma humana. As pessoas leem os mesmos artigos, veem os mesmos sites, veem os mesmos podcasts e ficam falando as mesmas coisas. Sabe que Tá faltando repertório. Boa, a gente não adorei. sabe, tá? Não sabe expressar uma coisa que tem na Gramado Summit. E a única forma que a gente chegou mais próximo de tentar explicar isso, que é chegar lá e dizer, é legal, cara. Dá pra fazer um negócio legal, conversa com gente legal, é tudo o legal que é o coração.
A Dani Lazarotto, Sim. que, cara, Que é- ela, é pra mim, ela brilhante. foi, Ela é ela brilhante. foi de uma maestria, assim, pra definir o nosso... Quem somos nesse mundo e por que a gente existe. Que antigamente era o... como é que eram os três que se usavam? Missão, visão e valores. Hoje é o propósito. Ela fechou assim, ninguém sai igual de uma Gramado Summit e se tudo der certo, o mundo também nunca mais vai ser o mesmo. Ótimo. E eu achei isso É de uma muito simplicidade, bom uma isso. genialidade. Isso aqui, ó, isso não é gatilho É, mental. aquece o coração, né? Pô, que legal, que querido isso. Isso, cara. E aí a gente não é sobre ser o maior, não é sobre E ser... eu tenho uma dica pra Gramado Summit. Vai lá. Pode dar. É naquela cancela do estacionamento que começa. E ali ainda não tem nada. Sim. A gente trabalha muito pra tentar resolver isso. Tá? Não, é ali. Ou então faz antes. Sim. Faz uma cancela fictícia de gente legal recebendo. Putz, Depois isso é legal. passa pela cancela do estacionamento. A gente falou Burocrática. sobre isso hoje. É, a gente falou sobre Entendeu? isso hoje. Se tem uma coisa burocrática, faz uma coisa antes legal. Pô, que legal. Aí tem um perrengue e depois chega lá. Isso é legal. Já quebra o perrengue. Um dia eu te conto como é fazer um evento em Gramado com um único pavilhão. Eu falei de propósito. Mexeu na dor. Mas foi de querideza. Não, Queridez, claro. foi? Não, mas, Nossa, cara, a muito. gente... Tu não tem noção como dói na gente, porque... Não adianta, assim, tem coisas do negócio que a gente escolheu que não tem o que fazer. Então sabe? vamos em É aquela frente. guerra de, assim... Eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta, Martineira? Pra gente Não, eu só só não... ia perguntar se tu tem dicas, assim, pra construir repertório. Além de ler, o que mais? Tenho. É assim, ó. Para de ficar com o celular o tempo todo e olha pela janela. Se você não está dirigindo, tá? Olha pela janela do ônibus, do carro. Olha o jeito que as pessoas andam. Senta num lugar e ouve o que as pessoas estão falando. A gente está perdendo essa capacidade de contemplar e observar, tá? Porque leitura... as pessoas, por exemplo, vai ler o livro da Marta Gabriel sobre o futuro, super bacana, sabe? Mas assim, lê um livro que você deu só o resumo para passar no vestibular, sabe? Não precisa ler Moreninha, que é chato, mas lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é espetacular e é rapidinho de ler, sabe? E depois vai pegando gosto. Vai ler sobre filosofia, quer ver um livro bárbaro? O Mundo de Sofia. Foi escrito para adolescentes norueguesas. Eu li com 35 e digo, não estou no nível de uma adolescente norueguesa. A gente não tem repertório no Brasil, a gente tem base cultural. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de... Vai ler o Mundo de Sofia tem todos os filósofos, tudo que falaram. A gente fica pensando, tá? A gente não contempla, a gente não observa, a gente não reflete e a gente conversa pouco. Eu não sou anti-celular, tá? Não sou. Mas, assim, a gente tá substituindo coisas que dão consistência como pessoa humana e como profissional por só estar aqui. Então, assim, eu sou um contemplador, cara. Eu acho que... Eu morei na Bahia, eu falo com orgulho. Morou na Bahia, que legal. Morei 5 anos na Bahia, 4 anos e meio. Então, assim, eu sou um contemplador. Tá? Às vezes eu entro num voo, assim, você pode baixar o site e ficar com o Wi-Fi a bordo. Deus me livre, mas vamos encher o saco o voo inteiro. São Paulo, Belém, 4 horas de voo. E aí eu fico sem... Aí eu leio, eu vejo coisa legal, eu vejo muito documentário, eu boto pra dormir YouTube, tá? Que legal. Sobre história. Então eu começo com Guerra das Persas lá e pego no sono. Depois eu acho que tem que estar faltando base cultural. Não, eu não estou falando. Eu não sou uma pessoa erudita. Eu não estou falando de forma pedante. Eu só estou vendo assim que quando a gente fala coisas básicas, você não tem a menor noção do que está acontecendo. Pô, vai ver The Crown, por exemplo. The Crown é a história da Inglaterra. Aquelas rainhas que gastam. Vai ver o que é um povo ali com amálgama, sabe? Amálgama é aquela coisa do dente. Que fica o povo amalgamado. Assim, putz, essas coisas a gente tem que ter esse repertório. Vai ver arte, vai no museu. Pô, a pessoa tinha que ir no Louvre, agora a gente entra no Louvre por aqui. Vai ver a Mona Lisa aqui, sabe? E o problema todo Te é que... respondi? Com certeza. Eu falo mais meia hora sobre isso. Não, muito bom. É que tu sabe que a Eu geração... fiz isso a minha vida inteira para meus alunos, tá? Tem aluno meu que vai dizer, eu lembro, tá? A minha vida inteira eu dava aula de tudo. A primeira aula era século XX. Eu dava uma aula de século XX. Saía um monte de gente louca para ler aquilo ali, ver aquele filme aqui, entender mais da era hippie, sabe? Pô, quer entender a geração Z? Vai entender os hippies, cara.
Os hippies fizeram uma chacoalhada. Caraca, faz muito sentido Claro. isso, nossa! Eu peguei o finaleira da era hippie, tá? Eu cheguei a me vestir, mas eu tinha 12, 13 anos. Meu primo lá com 17, 18, que era um hippão. Mas eu me vesti, eu dizia, legal, sacou, mora. Tá? E aí, Era contra o sistema e não sabia o que era o sistema. eu era contra o sistema. Exatamente. Aos 12. Aos 12. E aí, mas eu era, tá? Era ser projetado. E aí é o seguinte, os meus pais curtiam as minhas músicas. Eu ouvia música disco e rock, tá? Os amigos dos meus pais entravam lá em casa, tava aquelas caixas de som, e eles faziam assim... E tava tocando Stairway to Heaven, tava tocando Elton John da primeira fase, que é um baita roqueiro, tava tocando Rolling Stones... E é o seguinte, o que os velhos fazem hoje quando tocam as músicas? Mesma coisa. E aí o cara fala, aí eles falam todes, eles falam tipo, cara, a gente falava sacou, mora, bicho, sabe? Cara, e tu acha que tem... É uma pergunta muito aleatória, mas assim, tu acha que com o passar do tempo vem uma espécie de uma saudade por causa... Que a saudade torna interessante algo que... Não era tão legal assim. Não. Porque às vezes Não, acho que a gente se perguntou no último... Não, mas eu digo em relação a filmes, músicas, quando a gente diz, na nossa época era mais legal. E aí que assim, não é que é tão mais legal, é que só passou um tempo, cara. Pô, que eu era jovem nessa época. Exato. Mas tem isso, né? Tem a gente achar que era mais legal. Eu acho que tem uma coisa muito ruim que é uma pessoa com menos de 40 anos dizer, bom era no meu tempo. Porque ela vai durar mais 60, 70 anos. E se ela já é saudosa com 40, quem vai aguentar essa mala? Né? Minha palestra, quando eu falo isso, eu digo que a minha palestra provoca separações, que a pessoa olha assim, mais de 70 anos. Mas eu acho que o melhor tempo, a melhor idade é dos 20 aos 30. Né? Que a gente ouve as melhores, dos 15 aos 30, vai. E a gente ouve as melhores músicas, os melhores ficados, os melhores romances, as melhores, né, até desilusões, é a melhor época. Então, assim, é óbvio que os filmes, as músicas desta época, os gols que o cara fez nessa época, o time que ele jogava era muito melhor aquele time, tá? É óbvio. Então, assim, meu pai me disse, com 70 anos, né, meu pai teria 90 agora, mas ele com 70, o comercial lá, você que está na melhor idade. Ele disse, melhor idade. Melhor idade. Norte ciático. Ô, Dado, uma pergunta que eu acho bem importante, assim... Eu não vou perder o ônibus. Né? Não vai. Eu vou fazer minha última... Vocês vão me levar, né? A gente vai te levar. Tá. Minha última pergunta agora, pra gente fechar, mas é sobre essa transição que tu fez de carreira, assim, te tornar um palestrante. Eu queria só que tu fechasse contando, assim, como foi a transição pra hoje tu é um palestrante. Me pergunta quando é que eu comecei a dar palestra, que eu adoro falar. Tá, então eu vou perguntar quando tu começou a dar palestra e como foi essa transição pra dizer hoje, o que Dado faz? Sou um palestrante. Eu acho que foi na 4ª série do ensino fundamental. O trabalho em grupo estava muito ruim. E eu dei uma baita apresentação. Fiz uma baita apresentação. Eu acho que eu comecei salvando o grupo. Que daí, deixa que o Dado apresenta. Tá. Então, eu acho que começou ali o palestrante. Obviamente que quando eu entrei na publicidade... Tinha aquela coisa de apresentar ideias, apresentar campanhas. E desde a tenra idade eu era bom nisso. Então eu era o apresentador. Né? Aí depois, por falar inglês desde os 12 anos, né? Clientes, cara, surgiu, eu dei saltos na carreira por causa do inglês. Né? Porque precisava apresentar em inglês para o cliente. Aí eu com 20 anos apresentando campanha em inglês. Entendeu? Então assim, eu acho que o palestrante sempre existiu. E aí eu sendo professor, e aí quando a pessoa diz para mim, eu acho engraçadíssimo, a pessoa termina a palestra, diz, eu adorei a palestra, como é que eu viro palestrante? Eu acho que ela acha que eu acordei um dia antes do Gramado Summit, fui lá, arrasei, né? Eu digo, eu vou ser palestrante. Então assim, eu decidi ser palestrante e decidi me preparar, tá? E aí eu vou me gabar. Eu, com 30 anos, na Bahia, eu fiz muitas palestras. Tinha um grupo que organizava eventos, eu fazia parte desse grupo. E eu disse assim, opa, isso é uma profissão. Tá? Já tinha os professor Marins. Então, assim, eu com 30 anos, eu digo, eu acho que eu vou bem nisso aí. E aí eu disse, tá me faltando consistência. E não precisa fazer, tá, pessoal? Não precisa fazer. Mas eu fiz mestrado e doutorado. Que legal. Então, assim, tem uns, tá? Não precisa fazer. Mas
sair do nada para palestrante de palco, às vezes eu digo, essa pessoa já fez o quê na vida? Eu posso falar um palavrão? À vontade. Com certeza. Eu dizia para meus alunos, o que eu faço? Você vai trabalhar em vendas para primeiro lidar com o público, tá? Depois vai trabalhar no setor que tu quer, mas trabalha em vendas antes, tá? E porque em vendas você vai fazer cagada. O palavrão dele foi bem leve, né? Eu achei que fosse vir uma coisa É, muito E pesada. quando a gente faz cagada, a gente aprende. Tem gente que eu vejo sendo bam de empresa, tá? Bam é um termo antigo. Bam de empresa, que na verdade até chegar lá ele não fez nem cagada. Quiçá, que isso é um termo também- antes da minha também- geração. Quiçá nem a minha geração usa. O que dizer de gente que palestra e que nunca fez nada antes? Mas às vezes tem gente maravilhosa que nunca fez nada antes. O problema é quando a pessoa vai dizer para mim ou para minha empresa o que eu tenho que fazer. E ela não fez nada nunca. E tem espaço para esse tipo de gente. E funciona hoje, funciona muito. Muito. E tem que botar, porque ela tem 5 milhões de seguidores Uhum. e vai chamar gente. Chama a pro evento. gente. Eu já sei disso. Aí é onde eu acho que entra também a responsabilidade de outros eventos, que tem vários que fazem isso, Eu que já é... sei disso. Tá, eu trago... E eu não tô falando mal, fulano, tá? sim, trago fulano de tal pra Isso é o trazer retrato público. do nosso tempo. Total. Se eu quero estar vivo nesse tempo, eu tenho que dar um jeito de permanecer vivo. Tem um amigo meu que faz um evento em Santa Catarina, ele lota o Hard Rock, ele traz muitas dessas palestras, mas no meio ele Tem coloca coisa um boa. conteúdo bom. É, eu sei. penso, bom, eu acho que cumpriu o line-up, valeu muito. Porque tem a isca de público e tem a tem a consistência pra consistência. dizer, ó, valeu. Verdade. Porque tu não consegue lotar a plenária com... Então, se com bota aí muita- a câmera. Se você quiser ter gente que diga assim, ó, valeu, contrata palestra com conteúdo. Dado, Ótima ferramenta. eu queria te agradecer. Primeira mão, você a nossa parceria é de longuíssima data. Dado Schneider vai estar com a gente de 10 a 12 de abril de 2024 na Gramado Summit. E aí depois a gente vai conversar sobre a outra ideia, que eu não vou falar mais nada Por além supuesto. disso. Mas de qualquer forma, eu queria te agradecer. Estou muito feliz. É muito legal poder ouvir o Dado sem necessariamente estar... O Dado está no palco, tem que Mas fazer não alguma sou coisa... muito diferente lá, não. Como é que é? Eu não sou muito diferente. Não, é igual, né? mas é que eu não consigo te ouvir, É. né? A gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo. Aí eu tô resolvendo alguma Eu coisa. nunca tu tá fiquei no tanto palco. tempo conversando contigo. Pois é, mas é isso. Uma E essa- hora? Já... E essa, cara, essa é a função principal do nosso podcast aqui. Que é ouvir um pouco mais das pessoas para que a gente aprenda também. Porque só quem tá num evento sabe o rolê que é fazer aquilo se operacionalizar. Enquanto tá todo mundo curtindo, tem uma galera... A gente, na verdade, faz o entretenimento acontecer, mas a gente não consegue se beneficiar É. do Sabe o que eu entretenimento. digo sempre pro pessoal de eventos? Quando tá aquela loucura, mas tá dando certo, tá indo super bem, mas a pessoa tá num nível de... Eu digo, sabe o coelho malabarista com fogo que vocês previram e que não veio o cara do fogo, o coelho morreu? Ninguém sabia que ia acontecer. É isso aí. Então tá indo super bem o evento, só que vocês estão se consumindo que morreu o coelho, o cara do fogo, entendeu? Então, É isso, Dado. Obrigado, meninas. Querem fazer um fechamento? Eu acho que só agradecer, Dado. Foi muito legal essa tua participação. Então, só reiterando o que o Marcos falou, né? Se quiser ver o Dado palestrando, falando um pouquinho mais. e eu tiro foto, converso com todo mundo, eu sou Exato. normal. Você é Eu sou normal, acessível. eu sou bem acessível. Circula no evento, né? Então, Bem tudo normalzinho. isso, Bem normal. Ó, e tem uma coisa que o Dado falou agora que eu acho que vale muito a gente ressaltar, porque assim, óbvio, trabalhamos com todos os gatilhos possíveis do mercado. Mas uma coisa que a gente não faz é ir contra aquilo que a gente diz. Então quando a gente diz, olha, o lote vai mudar, ele de fato vai mudar. Isso é e não estratégia adianta, de empresa, e isso não é adianta estratégia. chamar 2 dias depois dizendo assim, mas eu perdi, queria. A gente avisou durante muito tempo. Então eu acho que a gente é muito verdadeiro em relação a isso. E a gente não prostitui o nosso ingresso, porque se a gente prostituísse o nosso ingresso, a gente estaria prostituindo o nosso evento. E isso é uma coisa que a gente não negocia. Então, compra teu ingresso, a gente deve estar ainda no lote atual. Sim, Então, possivelmente. assim, a gente vai estar em 1990, parcela em 12 vezes sem juros, que são raríssimos eventos que fazem isso. E sem juros mesmo, tá? Então, compra aí que tem muita coisa legal acontecendo. Isso aí. E é a melhor grade que a gente já fez. Com até agora. certeza. É isso aí, eu acho, né, Isso aí. pessoal? Até mais. Tamo junto. Valeu! I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think
outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada no tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro do que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com o Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.